Então, pessoal, é com muita satisfação que a gente está começando hoje, né, o nosso, o nosso projeto, né, de aulas particulares. E como a gente já comentou com vocês lá no grupo, né, nós enviamos aí para o WhatsApp de vocês dois vídeos, né, dois vídeos de imersão, um vídeo versando sobre um documentário que trata sobre a construção e a origem da psicanálise, e um segundo vídeo versando sobre a construção de Freud além da alma, né? Um filme espetacular. Tá? O que eu peço para vocês? Se porventura vocês, ao longo da transmissão, tiverem alguma dúvida, alguma coisa, me perguntem, tá? Só para a gente confirmar aqui, está todo mundo me ouvindo bem, todo mundo me vendo bem, né? Eu posso começar a passar aqui. Eu pergunto se todo mundo está vendo a apostila. Todos estão vendo a apostila? Jana está vendo. Os outros estão vendo a apostila, estão conseguindo visualizar a apostila também? A Valdirene, consegue ver a apostila, Valdirene? Sim, Júlio. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Então, essa apostila que eu mandei para vocês, pessoal, ela é fruto de uma pesquisa, né, realizada aqui por mim, tá? Ela tem muitos recortes de livro, muito copiar e colar de livros, cuja referência bibliográfica está ao final da apostila, e hoje a gente vai estar tratando sobre essa aula que versa aí a respeito da origem e da criação da psicanálise a partir de Freud, tá? Essa é a primeira aula da gente, a aula número 1, é a aula inaugural, tá certo? E nós teremos, né, outras aulas, um pacote de 28 aulas iniciais, que com certeza vão se renovar, e a gente vai começar com essa, fruto daquela votação que nós fizemos lá no grupo, tá? Então, essa primeira aula foi uma escolha, né, do nosso grupo de alunos. Então, o sumário que nós vamos seguir é isso, ó. Os antecedentes da psicanálise, como surgiu a psicanálise, tá? O período pré-psicanalítico, algumas inspirações de Freud na criação da psicanálise, né? Méritos da obra freudiana, o que é e onde está inserida a psicanálise nos dias atuais, as considerações finais e as referências bibliográficas, tá bom? Então, dando início aqui à nossa aula, pessoal, eu queria falar primeiro que a psicanálise, essa ciência da linguagem, que está incluída dentro das ciências naturais geradas a partir de Freud, ela surge exatamente da experiência clínica. Então, não houve uma teoria para, após dessa teoria, se criar a psicanálise. Não. Freud, como médico, como observador, como neurologista, ele tinha essa pegada de fazer a dissecação de peixes, né? O dissecamento de peixes. Ele gostava de analisar os tecidos, ele analisava toda a estrutura orgânica de alguns animais. E essa linha de validação do trabalho dele fez com que ele pudesse perceber que na clínica, naquela época, muitas doentes, muitas mulheres, a sua grande maioria mulheres, estavam passando por uma epidemia de histeria, né, que nós vamos tratar mais à frente. Só que a classe acadêmica, naquela ocasião, não conseguia identificar, né, a causa orgânica dessa doença. Então, Freud passa a observar essa clínica, ele passa a perceber o que dessa clínica tinha de comum entre as pacientes. Então, os antecedentes da psicanálise, Freud vai trazer para dentro da sua avaliação, dentro da sua percepção médica, da sua percepção clínica, né? Exatamente pautas que seriam bases, né? Estruturas basilares, os pilares da sexualidade e do psiquismo. Então, Freud ele começa a trazer para aquela medicina daquela época, tá ok? Um novo percurso a partir da observação daqueles doentes mentais. E ele começou a perceber que a causa daquela doença mental que estava sendo apresentada tinha sempre um problema sexual, né? Só que aqui é muito importante a gente frisar o conceito de sexualidade dentro da psicanálise, né? A sexualidade dentro da psicanálise, ela não se enlaça apenas com o ato sexual, mas sim com as formas de vinculação.
Então, todas as vezes que eu tenho uma relação entre dois entes, dentro da nossa espécie, né, nós temos ali um contexto de sexualidade, a forma pela qual eu me vinculo, a forma pela qual eu me relaciono, a forma pela qual eu dinamizo as minhas relações vinculares, entendendo que, a partir da minha história, eu tenho um psiquismo constituído, né? Nós tivemos a oportunidade agora de estarmos, né, na semana passada, dando uma aula sobre a dinâmica do psiquismo em Formosa, e nós passamos o dia inteiro exatamente falando isso, que esse corpo que vocês estão vendo aí na tela, o corpo de vocês estão pegando são apenas uma caixa de ressonância. O que nós temos são caixas de ressonância que fazem vir ao mundo, tá ok? A nossa marca psíquica, que é a nossa constituição, a nossa subjetividade e o nosso caráter. Tudo bem? Então, esse conceito ele é muito importante para a gente perceber que Freud tem um entendimento, né, a partir da classe acadêmica daquela época, né, de grandes nomes daquela época, que nós vamos abordar, ele tem o entendimento de que havia um algo a mais naqueles doentes mentais e que essas origens estavam relacionadas, né, a sentimentos que eram reprimidos, com origem nessas experiências sexuais perturbadoras, ou seja, nessas experiências de relacionamento e de vinculação. Na medida em que Freud começa a construir a sua clínica, ele se inspira em vários nomes. Fliess foi um nome, Brau é outro nome, Charcot, entre tantos outros. E a partir dessa clínica, que nós vamos aqui dentro desse recorte temporal, aí se vocês tiverem com material de anotação, é interessante anotarem essa sequência, né? Que vem, passa pela escola, passa pela construção da hipnose, oscila, né, varia, migra para o método catártico, que depois migra para a associação livre. Então, Freud, até chegar na construção da sua teoria da associação livre, ele tem o uso, ele tem um aprofundamento, ele tem a participação, a vivência e a experiência nessas duas outras áreas, da hipnose e na área do método catártico. Tudo bem? Então, Freud percebeu, né, que era muito importante, dentro da sua clínica, possibilitar que esses pacientes pudessem falar sobre o que sentiam. Por quê? Porque dentro da hipnose, o que se percebia na hipnose? Tinha-se um desligamento do estado de consciência. O hipnotizador, né, o hipnólogo, ele entrava exatamente nessa mente, entrava nesse psiquismo, observava o que se tinha de inconsciente e dali ele conseguia extrair esses traumas, né? Extrair essas dores, e ao retornar ao estado de consciência, esse paciente já não tinha mais a manifestação do sintoma. Então, em linhas gerais, a hipnose ela operava, e isso aí está bem explicado na apostila, dentro desse conceito. Então, Freud percebia que havia uma ação, havia uma sujeição por parte do hipnólogo a essa pessoa hipnotizada de se colocar, de se tirar traumas e ou se colocar sintomas. Charcot conseguia fazer ambas as operações, tá, pessoal? Só que Freud observava que todos esses quadros desses pacientes, né, que estavam ali com ele, todos esses quadros tinham uma tempestividade muito curta. Esses efeitos de suspensão do sintoma eram efeitos que tinham vida curta e sempre se deslocavam para outra parte do corpo. Então, se eu tinha uma manifestação somática na perna, né, por exemplo, por conta da questão de um trauma infantil que eu vivi, essa hipnose conseguia tirar essa manifestação, mas ela se deslocava para outro lugar. Então, a hipnose, dentro desse conceito, e a partir da observação de Freud, ele começa a perceber que existia uma demanda de que algo acerca da fala fosse construído. Por quê? Porque a energia que estava reprimida naquela ocasião, ela se manifestava pelos sintomas. E isso acontecia de forma inconsciente, exatamente devido à repressão. Tá? Então, Freud, percebendo essa questão dessa demanda da fala, começava a observar, a partir agora do método catártico, que estava sendo explorado por Brauer, junto com a sua paciente Ana O, né, cujo nome original era Berta Pappenheim,
Brouwer começa a observar que todas as vezes que a paciente falava e se expressava, ela tinha uma redução dos sintomas. Então, na hora que esses sintomas eram expressos e a paciente conseguia falar sobre determinadas coisas, essa libido que estava retida, ela passa a ser liberada, ela começa a escoar. E assim a paciente passava a ter uma diminuição dos seus sintomas, inclusive a parte somática, né, desse quadro, e conseguia ter essa energia liberada. Então, Freud observa também essa constatação na clínica de Brouwer, né, em particular com os atendimentos que ele fazia em Ana O. Uma outra coisa que também ficou muito perceptível para Freud é que todo esse sistema que operava essa energia emocional da paciente, né, sempre saía pelo lugar errado. Né? Sempre saía pelo corpo, sempre saía numa obsessão, sempre saía numa ideia patogênica, né? Gerando aquilo que a gente chama dessa conversão. Vinha dessa neurose é igual a conflito, né? Isso é importante a gente entender, vinha desse conflito psíquico, não era escoado pela fala e escoava para o corpo. Então, o que escoava para o corpo, dando a histeria, ou seja, a neurose conversiva, o que escoava para a ideia, né? O que escoava para a ideia, para o pensamento, dando uma neurose obsessiva. E o que escoava para um objeto, dando uma neurose fóbica, era exatamente essa memória patogênica, essa reminiscência que insistia em retornar à consciência, somente que agora disfarçada. Por quê? Porque ela foi reprimida de uma forma traumática. Então, ela não poderia retornar à consciência da mesma forma que ela foi reprimida. Então, o ato de reprimir, que é esse ato que vem de fora para dentro, ou seja, vem da consciência para a inconsciência, leva para esse lugar do inconsciente essas ideias, que passam a ser patogênicas porque elas, como trauma foram, como foram originadas de trauma, elas foram para esse lugar, para essa topografia da mente humana, de uma forma não compreendida. Então, ao não ser compreendida, ela fica vagando nesse inconsciente, se juntando com outras reminiscências existentes. Uma coisa que é muito importante a gente perceber, que esses fatos, né, que geram sintomas nunca são fatos isolados, né? Isso daí, nós já temos aí isso explicado em vários livros de psicopatologia, que mostram exatamente que a relação causal estabelecida por Freud, ela nunca era marcada por uma causa apenas. Ai, não, eu levei um tapa na cara quando era pequeno, hoje eu sou violento. Ai, não, eu fui frustrado quando eu era pequeno, meu pai não me deu a bicicleta, hoje eu nego as coisas às pessoas. Eu não dou, eu sou violento. Não, não, nunca é por essa relação assim tão bionívoca, essa relação tão biônica, digamos assim, essa relação tão cartesiana. Sempre essa relação de causa e efeito, ela tem uma mescla, ela tem um recheio, uma constituição, uma construção muito mais ampla do que simplesmente essas relações únicas, né, e causais. Então, essas memórias patogênicas, pessoal, esses fatos patogênicos, aí eu vou dando aqui uma dica interessante, ó, eu coloquei algumas palavras em amarelo, né, que vêm realçar exatamente algumas ideias de apoio, tá? Daqui a pouquinho nós vamos chegar em algumas ideias vermelhas, tá ok? Que são ideias mais fortes, ideias chaves, e essas ideias vermelhas que estiverem vermelho com uma linha embaixo vão falar exatamente da construção da clínica, tá? Então, essas partes em amarelo são ideias de apoio para a gente ir assimilando, tá ok? As ideias em vermelho, ideias-chave, e as em vermelho com tracejado, né, sublinhado, são as ideias que constroem a clínica, tá? Uma outra coisa que eu queria aqui, só abrir um parênteses bem rápido e falar um pouco da questão da situação dessa transmissão, que eu fiz questão de repetir determinadas informações para a gente massificar essas ideias principais, né? Veja, nós temos uma apostila de 23 páginas para tentar falar da construção da psicanálise. Então, é uma coisa humanamente impossível você fazer isso esgotando o assunto. Então, a partir desse estudo, muita demanda de estudo para vocês vai ser ali impetrada, né? Para que a gente possa aprofundar os conceitos. Eu não vou aqui, durante a aula, esmiuçar um conceito específico, porque eu estou considerando que esse conceito já está aí conhecido por vocês, mas se houver alguma dúvida, ao final da aula a gente vai falar, tá bom?
Então, essa memória patogênica, esses fatos patogênicos, reprimidos para a inconsciência, insistiu em recalcar, tendo em vista a estar acontecendo aqui na consciência, no mundo da realidade, determinados gatilhos que encontram essa correspondente nessa memória patogênica, percebe? Então, eu vivo determinadas situações, eu vivo lampejos, impressões, cheiros, sensações, escuto determinadas coisas, sinto determinados sabores na minha boca que me remontam a esse lugar quando essa memória patogênica foi reprimida. Então, devido a toda essa dinâmica, o pai da psicanálise, Freud, percebeu que nós tínhamos determinados mecanismos de defesa que nos protegiam o nosso ego, o nosso eu, tá ok? De recebermos de volta essa memória, tá? De recebermos de volta essa memória patogênica. Então, esses mecanismos de defesa, que são mecanismos de defesa do ego, isso é muito importante a gente frisar, e o ego é meu, tá? O Júlio tem o ego dele, né? A Daniela tem o ego dela, Janara tem o ego dela, todos nós temos o nosso ego. Então, os nossos mecanismos de defesa, as nossas instâncias psíquicas são criadas a partir da nossa historicidade. Então, o superego que opera em mim não é o mesmo superego que opera em Daniela, não é o mesmo superego que opera em Janara, não é o mesmo superego que opera em Bruno, tá? Então, não é o mesmo superego. Por quê? Porque depende de como eu vivi isso. Então, essas lembranças intoleráveis, elas se constituem dentro da subjetividade de cada um a partir dessas vivências. Por exemplo, quando nós conversamos, né, a gente encontra muito isso na clínica, né? A questão da rivalidade entre irmãos, né? Uma mãe que tem um determinado filho com uma determinada idade, vamos lá, supor, 25 anos, ela tem lá o seu filho e 15 anos depois, né? 15 anos depois, ela tem um segundo filho. Essa segunda mãe, digamos assim, a mesma mãe, mas essa segunda mãe, ela já tem uma outra constituição, ela já tem uma outra visão de mundo, ela já tem uma outra forma de ver, ela já tem uma outra forma de pensar, ela já tem uma outra dinâmica, e obviamente que a educação que vai ser dada para esse filho, a partir dessa mãe e desse pai, que são os primeiros cuidadores, aqueles que exercem a função paterna e a função materna, será uma educação diferente. Então, por isso que nós encontramos muito na clínica esses discursos que vêm falar exatamente dessas lembranças. Ah, mas a minha mãe não me tratava assim, mas a minha mãe te trata melhor, minha mãe te trata pior, né? Por quê? Porque são mães constituídas ao longo dessa história. Então, essas lembranças intoleráveis, ligadas a esses primeiros cuidadores, fossem eles os pais ou as mães, eram exatamente reprimidas. E a partir da constituição e da percepção dessas repressões, Freud percebeu que essas experiências traumáticas eram despertadas por essa excitação sexual, ou seja, por essa excitação de relacionamento com o mundo, com o outro, principalmente aquelas que são feitas e constituídas da moralidade, ou seja, do meu externo, daquilo que me constitui, que me proíbe, daquilo que me recalca, daquilo que me deixa desejoso sem poder realizar. Lembrando, pessoal, que dentro da teoria freudiana, Freud começa com o entendimento de que esses traumas sexuais eram criados porque determinados homens, pais, né, abusavam, tinham uma sedução sobre essas crianças e essas crianças eram traumatizadas sexualmente. Essa foi a construção número 1. Na construção número 2, a gente começa a perceber exatamente a ida para o campo das fantasias e dos desejos. Tá? Então, Freud percebe que tinham determinados traumas que possuíam uma correspondente real, realmente estupro, realmente abuso sexual, aconteceu de fato, mas acontecia também fantasias por parte da paciente. Né? Então, essas excitações sexuais do meio externo, na idade futura desse paciente, ou seja, no presente dele hoje, não, eu estou com 45 anos vivendo determinada coisa que me excita sexualmente. Aqui eu não estou falando da excitação orgânica, né? Da questão do órgão genital, mas mexe com o meu aparelho psíquico e isso ativa, isso faz acordar essas memórias patogênicas, tá certo? Então, essa repressão da cultura, que foi citada no parágrafo anterior, faz com que as emoções que rodeiam os traumas
não encontra uma saída natural pelo consciente, ficando ela sempre descarregada com ação física. Olha só que interessante, ó. Todas as vezes que nós estamos tristes, a gente chora. Quando a gente está com raiva, a gente briga, não é assim? Então, o afeto, ele sempre procura descarregar-se, ele sempre procura o prazer. Lembrando que, dentro da teoria freudiana, o prazer é exatamente essa descarga, esse alívio de tensão, esse alívio de tensão psíquica. Vocês estão percebendo essa dinâmica, pessoal? Está claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida até aí? Está tudo tranquilo? Tá Alguém tem tranquilo, alguma Júlio. dúvida? Tá dando para acompanhar direitinho. Oi? Tá dando para acompanhar direitinho. Tá, né? Se estiver falando rápido, me avisem, tá, pessoal? Por favor. Tudo bem? Então, a psicanálise, pessoal, ela surge assim, com esse objetivo de tratar os processos mentais, né? De tratar exatamente esses acometimentos inconscientes que não tinham essa motivação orgânica. Por quê? Porque ela vinha sendo criada, ela vinha sendo gestada, sendo gerada a partir dessas relações vinculares, que começavam aonde, Júlio? Quando que começam essas relações? Desde o útero. A gente vai ver isso aqui mais à frente. Então, no ato da fecundação, espermatozoide, óvulo, gerou-se um novo humano dentro do útero da mãe, tá ok? Dentro desse útero, ali começam essas vinculações. Só que a criança, como bem explica Melanie Klein, dentro das suas teorias das posições, ela vem falar exatamente que essa criança, até o seu sexto mês de vida, após de nascer, né, de vir ao mundo ali pelo parto, ela não entende que existe um outro. A criança é única com o corpo da mãe, então não existe a mãe, não existe a criança enquanto feto. A mãe e ela são e constituem um corpo único, inteiro. Então, o que a mãe vive nessa gestação, a criança vive como sendo dela. Obviamente que ela não tem uma leitura lógica dos fatos, mas ela sente, ela percebe. O ambiente é hostil, o ambiente é pesado, o ambiente é carregado, o ambiente é violento. Não, o ambiente é calmo, o ambiente é pacífico, o ambiente é um ambiente que passa essa sensação por e passa. Então, a criança sente tudo isso. E Freud começa exatamente a ter as primeiras luzes, os primeiros entendimentos do porquê que tinham determinadas doenças que não tinham essa motivação orgânica. Então, a hipnose, ela já estava ocorrendo quando Freud vai tendo essa percepção. Freud, um médico, né? Um médico, né? Neurologista, começa dentro do próprio ambiente acadêmico observar que os médicos daquela época não tinham essas respostas por orgânico. E ele se aproxima da hipnose. Tá? Então, nos primórdios da psicanálise, pessoal, no nosso período ainda pré-científico, né, Freud ele tentou o método da hipnose induzida, principalmente para possibilitar uma catarse, que era esse método abreativo desses traumas reprimidos. Júlio, qual é a diferença entre a hipnose e a catarse? Vamos só revisar aqui rapidinho. Na hipnose, a paciente fala a partir de uma condução de um hipnólogo, né, daquele que está fazendo a hipnose com aquela paciente, mas ela não está tendo a consciência do que está falando. Ela não está tendo consciência do que está dizendo. Tá ok? Porque ela está em um estado de consciência suspensa. Tudo bem? Então, nessa condição, eu não tenho uma construção de uma linguagem própria de um entendimento. Já na catarse, que vem com Brauer, né? Olha só, a hipnose, vamos só para a gente fazer aqui uma baliza, tá? A hipnose forte, vem forte com Charcot, a catarse forte com Brauer e a associação livre vem com Freud, tudo bem? Então, Freud se utiliza, se emprega desses expedientes, desses dois métodos anteriores e tenta fazer exatamente isso. Então, esse método catártico, como está aqui no desenho, ó, aqui eu coloquei aí, aqui eu quero fazer um agradecimento ao Sérgio Nicoletti, né? Eu sempre compro aí as apostilas dele, um cara espetacular, faz muito bem esses desenhos, essas ilustrações, né? E está sempre ali compartilhando com a gente os nossos estudos também. Então, o Sérgio fez aqui com muita maestria esse desenho do método catártico, falando exatamente da questão da evolução, ó. A hipnose acontecendo aqui com Charcot, a sugestão acontecendo dentro do método catártico e, por fim, Freud chegando ao divã com a própria psicanálise,
com a criação da associação livre, tá? Não vamos nos ater muito aqui nesse desenho para a gente não perder tempo e não atrasarmos, tá bom? Então, Charcot, ele tinha essa observação que a mente era dissociada. E eu fiz questão aqui, eu vou até minimizar aqui um pouco, eu fiz questão aqui de mostrar para vocês que essa dissociação da mente, ela acontecia, eu fiz uma setinha para cá, ó, exatamente devido ao estado de transe, tá? Então, Charcot, ele induzia essa paciente ao transe e, a partir desse transe, ele conseguia ali acessar esse inconsciente da paciente. Em contrapartida, Brauer, a partir de 1882, e veja que nós estamos avançando na construção da psicanálise, né? Brauer, em 1882, ele relatou a Freud exatamente que esse método de base hipnótica que ele empregava com a sua jovem paciente histérica, que era na O, tinha dado resultados, né? Dessa redução, dessa reminiscência, tá ok, dos sintomas. Então, Brauer começa a denominar esse novo método terápico, que era a hipnose a partir de Charcot, agora já sob a forma de catarse ou aberração, tá ok? Que ficou conhecida, pessoal, como Talking Cure, né? Me perdoe aqui pelo meu inglês. Por que foi assim exatamente o nome que Ana O se referia a ele? Por quê? Porque ela dizia que podia sair, né? Podia sair pela chaminé, né? Podia sair pela chaminé todas essas fumaças, esses pensamentos e esse sentimento que ela tinha. Observe que foi exatamente com Brauer que a paciente Ana O produz uma gravidez imaginária. Olha só que interessante isso. E é a partir disso daí que Freud começa a entender que tudo aquilo que a paciente falava, como a própria Berta Pappenheim falava, poderia ter um fundo de fantasia, como ela fantasiou essa gravidez a partir de Brauer. E ele começa a entender que aquela teoria da sedução, ela tinha suas fissuras. Muitas das vezes, né, o médico, quando ia ouvir a partir dessa primeira reformulação da sedução com Freud, se entendia que havia tido realmente um estupro, uma exploração sexual. Mas Freud, quando observa esse caso que Brauer viveu, ele diz, olha só, essa gravidez é imaginária, porque Ana O não está grávida. Então, Freud, como era esse médico especialista, pessoal, ele começa a perceber essa questão dos sintomas multivariados que Brauer, né, observava com Ana O. E essas lembranças patológicas, essas emoções patológicas, na medida em que elas iam sendo liberadas, por isso que eu fiz questão de colocar essa setinha, olha só, a paciente produziu uma gravidez imaginária e, através do método catártico, através da aberração, ela começa a liberar essas emoções patológicas. Tudo bem? Então, Freud e Brauer começam a perceber, tá ok? Que essa neurose, ou seja, esses conflitos, provinham de traumas sexuais que teriam realmente acontecido na infância por uma sedução de homens mais velhos, mais precisamente os próprios pais. E isso vinha migrar mais à frente para a teoria da fantasia. Então, uma outra coisa que ficou muito marcada no começo dessa construção da psicanálise, ali no final do século XIX, é que o infantil era muito negligenciado. Né? Não se dava importância para a criança muitas das vezes era usada, empregada em fábricas, a criança não tinha uma infância adequada, a grande maioria, assim, isso não foge muito da nossa realidade hoje, né? É bem verdade, né? No nosso mundo, tá? Então, essa construção da sexualidade infantil foi um grande choque que Freud veio a trazer para a sociedade acadêmica e para o mundo da Europa naquela ocasião, porque isso era tido como uma aberração. A sexualidade infantil, ela vem ditar exatamente do prazer que a criança sente de forma polimorfa no corpo. Ou seja, existe o prazer na boca, existe o prazer em reter e em liberar fezes, existe o prazer na hora em que a mãe está limpando a criança, existe prazer, só que não é esse prazer genitalizado. Não é esse prazer, pessoal, que a gente sente na fase adulta. E essa aí é uma grande diferença entre a sexualidade infantil e a sexualidade adulta. Por quê? Porque na sexualidade infantil nós queremos tudo, nós sentimos prazer em todo o corpo, ela é polimorfa. Já na sexualidade adulta, ela é reduzida a uma escolha. Então, olha aqui, eu botei a setinha, ó.
polimorfa na fase infantil e na fase adulta ela migra para essa escolha. Então, existem formas mais restritas de prazer. Essas ideias em vermelho são ideias chaves da nossa aula, tá, pessoal? Que a gente não pode perder, e as em amarelo são ideias de apoio que explicam essas ideias chaves, tudo bem? Então, polimorfa na infantil e na fase adulta, multi, né? Escolha, dessa forma prazerosa. Então, observe que em ambas as modalidades, o sentido da sexualidade em Freud é o mesmo, ou seja, como eu me relaciono com o outro, como é produzido essa experiência, o que é produzido dessa experiência, quais são os frutos dessa troca, tá? Então, a sexualidade, eu estou aqui já fazendo uma segunda passagem por esse termo, né? É uma das nossas carteiras no Instituto Âmago, né? Eu sou professor dessa pasta. A sexualidade, ela vem falar exatamente dessa forma de se relacionar. Então, Freud, ele percebeu que tinha essa migração, esse deslocamento libidinal, esse trânsito libidinal que, de fase em fase, fazia uma mudança objetal, fazia uma mudança de objetos, fazia uma mudança de zona erógena, uma mudança de fonte pulsional. Tudo bem? Então, na medida em que essa libido ia percorrendo essas fases, que o tempo ia passando, que essa criança ia tendo acesso a novos grupos de cuidadores, a novas pessoas, ele percebia que essa troca ia gerando produtos comportamentais na criança. Então, essa é a base do entendimento, tá? Então, eu fiz questão de colocar aqui, olha só que coisa interessante, né? A construção do sujeito a partir da perda desse útero. Júlio, do útero, porque a classe acadêmica naquela ocasião, pessoal, eles entendiam que a histeria era uma doença orgânica, naquela época, né? Bem antes de Freud desvendar e sistematizar o inconsciente, que tinha um deslocamento do útero. E quando esse útero ele migrava para o cérebro, migrava para as partes superiores do corpo, a paciente morria, tá? Em linhas gerais era isso. Então Freud percebeu exatamente, tanto é que útero, né, que aí tem aí um significado muito ligado com a própria histeria, tá? Então Freud ele entendia que o sujeito se constituía a partir da perda desse útero, da criança ao adulto, ela ia da criança ao adulto. Então o que era perder esse útero? Vamos dar uma lidinha? Olha só, de acordo com Freud, ao nascer o sujeito perde o conforto do útero. Olha só que interessante. Mesmo em que suas necessidades, ou seja, nesse lugar em que as suas necessidades eram atendidas antes mesmo desse desejo ser instaurado. Então, a criança não tinha demanda, o feto não tem a demanda de precisar, ele não tem a demanda do querer, ele não tem uma queixa, ele não reclama que dentro do útero da mãe está quente ou está frio. Essa necessidade era sempre atendida, tá? E quando essa criança nasce, né? Quando ela vem ao mundo, quando ela sai desse lugar que é muito simbólico para a clínica, muito simbólico para a clínica, quando ela sai desse lugar de conforto, ela se encontra com a realidade. Essa realidade, segundo Klein, estendida até o sexto mês, continua sendo uma realidade de extensão do útero, tudo bem? Então, ele percebe que nesse mundo externo, ele percebe que aqui fora, em contato com essa realidade, a criança se vê numa situação desprazerosa. Por quê? Porque essa condição de não mais ter tudo ali, tá ok? Tudo em condições, tudo disponível ali de bate-pronto, gera essa ansiedade exatamente por não poder ter, por não poder ser saciado na hora em que se precisa, né? Então, passa a ter necessidades, essa criança passa a ter necessidades. E essas necessidades instauram um desejo. Eu fiz questão de colocar essa seta, pessoal, para fazer essa ligação e essa correlação. Na medida em que o sujeito passa a ter necessidades, instaura-se o desejo. Instaura-se o desejo. Então, a partir de então, essa criança busca a vida toda esse estado de satisfação, essa completude que ela tinha no útero. Observem só que nós temos uma palavra muito importante, anotem aí, se vocês tiverem com material de anotação, que é a palavra adaptação. Nós, seres humanos, a partir do momento que nós saímos do útero das nossas mães, nós estamos constantemente tentando nos adaptarmos ao meio. Eu tenho 5 anos, eu estou me adaptando à minha família, aos meus pais. Eu tenho 8 anos, eu vou para a escola, começo a me adaptar no primeiro dia de escola.
Eu conheço os meus amigos, já tenho que me adaptar porque não me aceitam na quadrinha de futebol. Eu já estou com 13 anos, tenho que ficar aceito. Será que eu tenho que não tenho? Será que eu vou ser aceito naquele meio? Eu não sou. Vou para os meus 15, 16 anos, muitas das vezes tenho que atender essa demanda social de usar droga, de ser ali um usuário, de ser dependente para estar aceito nesse meio. Então, veja, o ser humano, quando sai do útero, ele vive essa rotina constante até a morte e tem que se adaptar, exatamente por uma instauração de uma necessidade. Só que agora, não a necessidade construída nos instintos. Por que nos instintos? Porque o instinto é aquilo que é comum a todos nós somente, né? Ou seja, eu tenho a minha vontade de urinar, eu tenho sede, eu tenho fome. Todo ser humano tem isso. Isso é instinto. Agora, a partir das relações vinculares, cresce-se a pulsão, nasce a pulsão. Tá ok? Então, o ser humano passa exatamente fugir, a tentar fugir, escapar desse desprazer de ter que precisar, de ter que demandar o outro, de ter que ser um requisitante do outro. E aí vem exatamente essa demanda de adaptação. Tá? Então, Freud, ele percebendo tudo isso, ele começa a se utilizar, ele passou a utilizar um método de uma certa forma coercitiva, porque Freud, naquela ocasião, ele levava as pacientes ao divã e colocava essas pacientes ao divã e botava uma pressão na testa e fazia com que a pessoa buscasse realmente recordar e associar as suas ideias. Mas essa primeira paciente, pessoal, e aí vamos usar bem esse nome, Elizabeth von R., por isso que é muito importante nós lermos o livro do volume 2, Estudo de Caso de Histeria. Eu já li esse livro todo, é um livro espetacular, que é uma leitura, assim como toda a coleção de Freud, é uma leitura primeira, né? Uma das primeiras leituras que nós temos que ter para entendermos como acontecia essa dinâmica da histeria. Então, essa paciente, Elizabeth von R., quando ela chega à clínica de Freud, ela percebe exatamente que está incomodada com essa pressão de Freud. Ela está incomodada com essa condição de ter que falar a partir de um constrangimento, a partir de uma pressão. E ela ali, ela restringe Freud, ela diz assim, pô, Freud, deixa eu falar aqui, me deixa falar o que eu estou sentindo. E Freud começa a perceber que essa fala, né, que essa situação, né, fruto, às vezes, de uma realidade realmente, essa angústia realmente, fruto de uma realidade ou fruto de uma fantasia, estava escoando através da fala. Tá? Então, olha o que Freud escreveu sobre as suas pacientes. Né? No estudo com seus primeiros pacientes, Freud percebeu que há uma outra lógica operando na estrutura psíquica humana, além da consciência, ou seja, havia o inconsciente. A ideia do inconsciente já existia antes de Freud, mas ele sistematizou o inconsciente. Ele conseguiu colocar o inconsciente visto a partir da lupa de um método. Ele conseguiu construir, através das suas tópicas freudianas, a primeira tópica, a topográfica, e a segunda, a dinâmica, na primeira, em que ele estabelece os locais do inconsciente, consciente, pré-consciente e inconsciente. E na segunda, em que ele define as instâncias psíquicas, ou seja, o ego, o superego e o id, ele define a casa e define os moradores, e ele faz, a partir dessa casa, desses moradores, a dinâmica do aparelho psíquico. E ele percebia que esse aparelho psíquico tinha esse lugar, que era o inconsciente, que ele começa a dar mais luz e mais entendimento de como ele funcionava. Então, ele concluiu, por intermédio desses estudos, pessoal, né, que além da consciência, outra lógica operava, que era esse inconsciente. Então, o inconsciente ele é ambivalente, pois o tempo todo ele não é linear, ele tem os seus contrários, eles coexistem, o não e o sim andam lado a lado, tá? Então o sujeito ele pode amar, ele pode odiar, querer e não querer ao mesmo tempo, e isso segue essa linha dialética. Tendo em vista a essa construção desse consciente, desse local de depósito, dessas ideias que não foram vividas adequadamente, a partir das relações vinculares com esses primeiros cuidadores, a partir das relações vinculares com esses grandes outros que atravessaram a vida desse paciente, cria-se essa demanda desse processo constante de adaptação. Então, a psicanálise, pessoal, a nossa ciência que nós operamos na nossa clínica, ela se interessa em saber em quanto custa a esse paciente esse processo de se adaptar à sua realidade atual.
Então, é muito importante nós percebermos que na clínica eu preciso entender o contexto que envolve o paciente no hoje. Antes de querer partir para esse consciente, analisar esse consciente, entender como é que está a questão familiar, questão de trabalho, como é que está financeiramente, né? Está desorganizado, está vivendo alguma doença, uma doença rara, grave, uma doença de estado terminal. O que, que já é me é dado, né? O que, que já me é dado de fato? Para que eu possa pegar esse fato, entre aspas, e jogar dentro da análise da linguagem e entender o que, que é a verdade e o que, que não é. Né? Entender o que, que de fato está cometendo essa paciente, se é um fato originário, real, ou se é uma fantasia. Então, esse processo de adaptação que gera na criança e nesse adulto em desenvolvimento essa demanda de ter que estar se vinculando a esse outro de uma forma melhor, de estar buscando melhores respostas, vai gerar exatamente esse conflito psíquico. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, o que, que a gente percebe nesse movimento é que essas sensações, esses restos dos conflitos psíquicos, resultam exatamente desse jogo de forças antagônicas. Então, Freud percebeu que nesse inconsciente existe uma luta entre algo que quer uma coisa e algo que diz que não pode. O resto desses conflitos vem inaugurar o sintoma como a gente vê hoje. A depressão, vem inaugurar a questão da situação da ansiedade, o toque, o TOD e tantos outros, a esquizofrenia, né? a bipolaridade, tá ok? Daquela época, a própria neurastenia, tá? A neurose fóbica, a neurose, é, 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 a neurose, me falhou aqui o nome agora, perdi o nome. Neurose fóbica, a neurose obsessiva, tá certo? E a neurose histérica. Tudo bem? Então, Freud vai perceber que o Júlio, sintoma era. Oi, pois não? juro, essa questão, o processo depressivo, a gente entende que tem alguns fatores. Por exemplo, quando o paciente ele vai para esse processo depressivo aí, ele estaria voltando também, querendo inconscientemente voltar a esse estado aí que ele estava no outro dia, olha, quando o paciente entra, que ele não quer o banho, ele não quer sair, ele quer estar ali dentro daquele lugar aí, aquele escuro, né, a maioria das vezes, teria essa ligação ainda com esse útero ainda? Muito provavelmente. Olha que coisa interessante você está falando, Valdir. É Valdirene que está falando? Sim, Valdirene. Isso, Valdirene. Olha que coisa interessantíssima que você está falando, né? O que que um paciente, eu tenho alguns pacientes que têm ideação suicida, e que estão vivos, graças a Deus, ainda hoje, né? Veja, esses pacientes, eles têm uma demanda por esse lugar de não precisar, Valdirene. Olha que coisa interessante isso, né? Eles têm. Júlio, eu não aguento mais, cara. Essa coisa de ter que ficar precisando, a vida não tem sentido, não faz sentido. Por que que eu estou aqui? Por que que o outro não me atende, né? Os pacientes que passam por uma depressão severa, e aqui, Valdirene, é muito importante a gente fazer esse paralelo, aproveitar a tua pergunta, para não confundir isso com tristeza, tá? Porque a tristeza ela é constituinte, ela é necessária, essa angústia que me baliza, que me equaliza, essa angústia que vem me trazer contrapontos, que vem me trazer uma mensagem, elas são estruturantes. E hoje em dia, na nossa sociedade, eu quero silenciar essa angústia, eu quero calar essa angústia. Né? Às vezes, e aqui nada contra, é necessário, né? Principalmente pacientes que estão já com uma preponderância clínica de uma estrutura de personalidade psicótica, eu preciso ter essa condição medicamentosa. Mas enquanto eu estou preponderantemente neurótico, apesar de termos também uma demanda medicamentosa, eu preciso entender que esse remédio vai tamponar essa angústia. E tamponando essa angústia, ela não vai me entregar a mensagem que ela quer. Assim eu posso estar evoluindo de um conflito psíquico para uma depressão severa. Tá, Valdirene? E quando você faz esse Entendi. paralelo, você é muito feliz. Por quê? Porque a gente bate exatamente essa condição de queremos retornar a esse útero, de queremos retornar para esse lugar em que eu não preciso. Não existe o estado de necessidade. Não existe precisar. Pega um discurso de uma pessoa que tem ideação suicida. Pega um discurso de uma pessoa que tem uma depressão severa. Ela vai falar isso, que ela não aguenta mais o fulano, não aguenta mais o Beltrano, não consegue se relacionar, não consegue se vincular. E por que que ela quer isso? Porque ela não quer precisar. Né? Ah, eu estou com vontade de ir para um lugar muito distante daqui. Que lugar distante é esse? Ai, não, é Hum, porque a minha vida não está boa. Por que ela não está boa? Porque eu quero retornar para essa condição, né, de não precisar. E isso é uma reminiscência.
Isso é uma poeira infantil dessa lembrança patogênica que acende a minha fase adulta e me ocupa. Acende a minha fase adulta e me toma, e me adoece, principalmente por esses gatilhos gerados por essas realidades do hoje que acendem essa excitação sexual, que ativam essa excitação sexual. Tudo bem, Valdirene? Sim, perfeito, Júlio. Não? Tudo bem? Vamos continuar então. Então, essa concepção, só uma coisa aqui importante, Valdirene, que a gente não pode confundir, que tem depressões que são endógenas, tá? A gente está falando da depressão exógena, tudo bem? Essa depressão exógena que vem a Isso. partir do meio. Eu tenho uma depressão endógena que ela é gerada não pelo meio, mas sim por uma descompensação, um desequilíbrio orgânico, tá? Neurotransmissores, aí tem toda a neurociência, né? A Tem todo um própria estudo, né, para psiquiatria vai poder se explicar isso. verificar, né, Júlio? Oi? Aí vem todo um estudo primeiro para se Tem, é, entender essa parte aí. Tem Ok, todo o estudo que dá esse suporte, né? ok. Vamos lá. Então, pessoal, a psicanálise ela surge dentro desse conceito de investigação. Ela surge dentro desse procedimento investigativo em que Freud passava a analisar as pessoas. Júlio, é muito importante essa parte. Veja só, psicanálise, né? Psique mais análise. Análise, volta a palavra agora, ó, análise do psiquismo. Mas, Júlio, o que é analisar? Veja só, pela etimologia da palavra análise, ela deriva dos gregos dessa parte de decomposição, gente. Olha que interessante. De dissolução. E ela se refere ao exame mental, no caso dos histéricos que estavam naquela ocasião. Então, Freud, como a gente tinha uma cultura muito positivista naquela ocasião, né, o iluminismo ascendendo, né, no mundo, tanto é que Freud ele usa isso em vários termos, né? Ele usa isso em vários termos. Ó, análise química, né? Você tinha análise química dos elementos. Olha só, o aparelho psíquico. Naquela época, a medicina tinha ainda hoje tem, né? O aparelho digestivo, né? O sistema nervoso central. Então, Freud estava muito próximo desses termos acadêmicos. Então, quando ele fala da questão da análise do psiquismo, é exatamente ao decompor esse psiquismo em partes e entender como essas partes contribuem para a minha condição atual. Então, se eu tenho uma paciente minha que fala que a minha mãe hoje me adoece, que a minha mãe é narcisista, eu preciso entender de que época ela está falando. Vamos decompor essa mãe. É em que época dessa mãe? Qual é a estrutura dessa mãe? Como é que essa mãe era? Como é que essa relação edípica se estabeleceu da mãe enquanto objeto de desejo da criança na fase pré-edipiana? Como é que isso ocorreu? Como isso se sucedeu que trouxe essa mãe, ao invés de ser uma mãe produto de uma identificação feminina, essa mãe passa a ser uma continuidade dessa rival, né? Porque a criança na fase edípica e pós-edípica, ela vai exatamente rivalizar com essa mãe. Tudo bem? Mas tanto o homem quanto a mulher amam essa mãe em primeiro lugar, antes da fase pré-edípica, tá? Ou seja, na fase oral e na fase anal, tá? Isso aí também é uma carteira nossa, né, da fase de desenvolvimento psicossexual que a gente dá com as turmas do Instituto Âmago, tá bom? Para falar aqui, um abraço para o Lúcio aí do nosso querido Instituto Âmago. Tudo bem? Então, pessoal, a psicanálise ela surge dessa prática clínica. Olha o que Freud falava das histéricas. Veja só, olha só. O que a época falava das histéricas? Ó, com as histéricas, assistimos ao nascimento da psicanálise. Olha só, a psicanálise nasceu, por isso que eu fiz questão de colocar pintadinho aí, ó, a partir das histéricas, isso é importante. Assistimos ao nascimento da psicanálise e ao desenvolvimento de seu arcabouço teórico, a formulação de um aparelho psíquico regido não mais pela consciência. Olha só, regido pelo inconsciente. Então, o meu aparelho psíquico, o meu psiquismo, não é regido por aquilo que eu tenho como lógica, preponderantemente. Ele é preponderantemente, na sua dominância, gerado e guiado por aquilo que é inconsciente. E ele é formado por quê? Por meio dessa ação psíquica, desse recalcamento, desse mecanismo de defesa, que é a base da histeria, ou seja, das minhas relações vinculares. Tudo bem? Então, esse contexto da sexualidade, esse contexto do aparelho psíquico, das histéricas, era o quadro clínico dessa epidemia que estava acontecendo naquela época. Por exemplo, daqui a muitos anos, né, nós vamos ler aí nos livros de história
quais eram as marcas do quadro da epidemia do Covid, né? Então, tinham pessoas morrendo com falta de ar, pessoas sendo entubadas, quais eram os sintomas. Então, isso vai ficar para a história, isso acometeu o mundo inteiro. Então, a histeria naquela ocasião deixou as suas marcas também na sociedade. E essas marcas vieram, fruto, principalmente, dessa manifestação no feminino. Por que no feminino? Olha que interessante. Por que no feminino, principalmente? Tinha em homens? Tinha em homens. Mas por que no feminino? Porque elas eram mais reprimidas. Menos voz, menos fala. Mulheres submissas num contexto de uma submissão escravizada, de não existir, de invisibilidade, destinadas apenas ao prazer, destinadas apenas à reprodução. Né? E ainda hoje nós temos sociedade, em pleno século XXI, que ainda opera assim com o feminino. Então, essas mulheres não tinham voz. Né? Então, quando a gente começa a perceber isso dentro dessa historiografia da psicanálise, a gente percebe a importância da teoria da histeria, que explica a histeria, né? Do útero, desse conceito de útero para a constituição da psicanálise. Tá bom? Então, Freud ele vem correlacionar tudo isso nesse acometimento de trás para frente, né? Ou de frente para trás. Ele pega essas pacientes na sua fase adulta e começa a voltar a história, volta a fita, volta a linha. Vamos entender aonde isso está. E ele chega exatamente nessa sexualidade infantil que nós falamos anteriormente. E eu coloquei aqui, né, uma gravura bem interessante que vem falar sobre a questão do esclarecimento sexual das crianças, né? Lá em 1907, tá ok? Então, a gente tinha aqui a causa desses adoecimentos neuróticos, uma vez que a criança entrava em contato com outras crianças, ela tinha acessos, né? Tem acesso a livros, o segredo de pais aumenta a curiosidade, então é importante a gente tratar desse diálogo com o infantil, entender que eles têm uma linguagem à parte, que a criança ela tem a sua forma de ver o mundo e que essa forma de ver o mundo opera dentro da fantasia infantil. A criança ela não tem noção do perigo. Uma criança sobe no guarda-roupa para pegar uma boneca que está no guarda-roupa de 2 metros de altura, né? E vai escalando esse guarda-roupa sem medo de cair. Né? Ela não tem noção do perigo, ou seja, ela tem uma dinâmica de percepção, ela explora o seu ambiente de uma forma totalmente despretensiosa, desinibida e corajosa, porque ela não tem medo do perigo, ela não tem medo do que pode acontecer com ela. Então, a gente começa a migrar isso para a fase adulta quando a cultura, juro, o que é a cultura? É tudo aquilo onde o homem bota a mão. Tá? Aonde o homem bota a mão, estou falando homem no sentido da humanidade, homens e mulheres, né? Aonde o homem bota a mão e gera alguma coisa e gera um produto, ali é a cultura. Tá? Em linhas gerais, a gente precisa ler o livro Mal-Estar da Civilização, de 1930, para poder entender esse conceito, né, entre outras obras, de uma forma mais próxima, tudo bem? Então, a gente está aqui mais uma vez frisando essa questão da pesquisa, essa questão da experiência clínica e dessa relação de casualidade. Olha só, fiz questão de botar essa setinha aqui para vocês perceberem que essa relação de casualidade ela liga esse aspecto psicológico ao adoecimento. Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente adentra no campo das relações entre a psicanálise e a psicologia, a gente começa a perceber que existe essa correlação, né? Então, a psicanálise ela é oriunda do campo médico, ela é oriunda e pertencente às ciências naturais. E a partir dessa medicina, o movimento psicanalítico da primeira década do século XX adotou essa mesma terminologia, que vem se postergando e andando no nosso tempo, ao longo das décadas, chegando até hoje, a partir desses estudiosos, né? Dessas pessoas que estudaram a psicanálise e trouxeram ela até esse momento aqui, dia 29 de junho de 2024, quando a gente está aqui falando sobre essa teoria que foi criada aí há mais de 100 anos. Tudo bem? Então, a psicanálise ela tem toda essa origem. Então, nesse período pré-psicanalítico, pessoal, Freud ele vem falar, eu estou passando porque não vai dar tempo da gente falar, bater a apostila inteira, tá? Como eu falei, nós pegamos apenas algumas ideias que são mais importantes, tudo bem? Para a gente encaixar isso no tempo. Então, Freud, ele vem conduzindo a sua teoria, ele vem conduzindo o seu método, resgatando esse material psíquico traumático, resgatando aquilo que era traumático e que era verbalizado pela paciente e sendo trazido à consciência. Então, é muito importante, pessoal, a gente perceber essa dinâmica da terapia. A dinâmica da terapia é trazer um conteúdo que está reprimido,
em forma de reminiscência dentro desse inconsciente, em forma de trauma, que quer ascender a essa consciência, quer voltar a essa consciência pela força do recalque. Contudo, não pode ascender a consciência, porque existe no pré-consciente um polo de censura que barra esse sintoma, que barra esse trauma e dar a esse trauma uma nova roupagem para acessar ao consciente. Percebem qual que é a dinâmica? Então, Freud ele começou a perceber que, na medida que a paciente fala e que ela fala livremente, tudo aquilo que ela quer falar, sem julgamento, sem colocação de regras, sem colocação de impedimentos, sem valores, ou seja, a paciente se sente à vontade para fazer uso da sua fala, ela consegue expressar esse trauma, ela consegue expressar esse sentimento. E na medida em que ela vai tendo a oportunidade de atualizar com o seu analista estas cenas que foram traumáticas, só que agora sob um outro enfoque, sobre uma outra possibilidade, através do estabelecimento da transferência, que é exatamente essa postergação, essa outorga de um papel que eu, traumatizado, dou ao meu analista, inconscientemente deste meu algoz. Esta pessoa ou este outro que me traumatizou tem agora a sua atualização da figura do analista em uma nova cena. Por isso que aí a gente cresce de importância e dá essa importância para o papel do analista, porque ele precisa estabelecer essa transferência. A responsabilidade, anotem aí, a responsabilidade de estabelecer a transferência dentro do setting terapêutico é do analista. Ele precisa detectar esta pessoa, este ente, este outro que traumatizou este paciente, e ele tem a responsabilidade dessa construção, dessa transferência. Tá? Então, eu preciso ser, para o meu paciente, este outro que o traumatizou, só que agora em um outro cenário. Se antes o pai não a deixava falar, eu agora dou liberdade de fala. Se antes a mãe dizia o que ela tinha que vestir, eu hoje elogio a roupa. Se ontem a mãe dizia que ela não podia ir a vários lugares, hoje eu digo, olha, se ocupe da minha clínica e sente onde você quiser. Então, eu vou dando uma outra condição dessa paciente resgatar essa reminiscência, resgatar esse conteúdo reprimido e fazer com que ele saia, que ele venha, que ele se atraia pelo ambiente da clínica. E ao se atrair pelo ambiente da clínica, ele pode ser revisitado, ele pode ser revivido em um outro cenário. E a partir daí se tem uma outra história. Então, essa dinâmica de resgatar o material é muito importante. Tá? Então, o afeto de uma pessoa, pessoal, dentro do processo mental, ele era exatamente impedido pela essa força de ser conscientemente elaborado da maneira normal e era desviado para um caminho errado. Então, peguem essa ideia, olha que coisa interessante. Quando esse trauma, a serviço dessa pulsão, vem tentando ascender, 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 né? E eu não consigo, eu sou rejeitado, eu sou abandonado, eu tenho uma dinâmica familiar que não me permite falar, que não me permite me expressar, é um cala-boca daqui, é um sai para lá, você não vale dado, teu irmão é melhor, a tua condição só me dá vergonha, essas vozes que ecoam no aparelho emocional do paciente, no aparelho psíquico e acompanham essa historicidade, essa palavra é muito importante, acompanham essa historicidade e chega no hoje através do sintoma, estas palavras vêm carregadas de afeto. Júlio, o que é afeto? Afeto é tudo aquilo que me afeta. Não é obrigatoriamente, então, somente aquilo que é bom. O que é bom e que é ruim, que me toca, que me desloca, que me movimenta, fala de um afeto. Então, esse afeto dos processos mentais, eles eram impedidos por essa força de ser elaborado conscientemente. Por quê? Porque, ora, se ele desce traumático, como que ele vem traumático? Não tem como. Então, o aparelho psíquico desenvolve esses mecanismos de defesa exatamente para dizer o seguinte, olha, eu vou te dar uma roupa nova para você entrar na consciência, não dá para entrar assim não. Então, eu vou te sublimar, eu vou fazer uma reação, né, uma reação afetiva, eu vou te fazer uma sublimação,
eu vou te fazer uma expiação, eu vou te fazer uma identificação, uma projeção, eu vou te fazer um trabalho do mecanismo de defesa, isso é o mecanismo de defesa falando. Eu vou fazer um trabalho em você, Trauma, para que você possa ascender aqui para a consciência. Então, você vai vestido de outra coisa. Você vem vestido de quê? De sintoma. A sua nova roupa é sintoma, Trauma. Agora você vai vestido de ansiedade, você vai vestido de depressão, você vai vestido de toque. Lembra que eu falei isso lá no começo? Então, essa descarga emocional, pelo qual um sujeito se liberta desse afeto, que está ligado a essa recordação de um acontecimento traumático, permite que esse paciente se torne ou não, ou continue ou não sendo patogênico. Então, quando eu estiver vendo o sintoma, eu não quero que ele se vá até que eu entenda qual é a mensagem que ele está trazendo. Então, o sintoma, para mim, é instrumento de trabalho. Daí uma das grandes diferenças, né, com a questão da medicina tradicional. O médico, a ciência tradicional, da medicina do orgânico, ela vem dizer isso, ela vem falar que existe uma dor de cabeça, isso é normal, existe uma constituição, existe um remédio que vai curar essa dor de cabeça. Percebe? E vai curar mesmo, porque a dor de cabeça vai passar. Ela vai voltar mais à frente, ela vai voltar, mas naquele momento ela passa. Ao contrário disso, o processo terapêutico ele é lento, ele é progressivo. Por quê? Porque ele é feito a partir de elaborações dessa trama, né? A gente tem que falar em trama, desse campo nodal, né? Desse nodo, desses pontos nodais de traumas e de acontecimentos que vão constituindo essa maneira de ver o mundo, essa maneira de sofrer, essa maneira de se posicionar. Tudo bem, pessoal? Então, o método catártico, como nós falamos anteriormente, vem estabelecer essa relação. Ele é considerado o percussor imediato da psicanálise. Isso não quer dizer que hipnose ou catarse sejam psicanálise, pessoal, tudo bem? A psicanálise surge desses processos anteriores, mas a psicanálise que se funda em Freud, ela se desenvolve fundamentada na capacidade de escuta. Júlio, escutar é a mesma coisa que ouvir? Não, pessoal, não é a mesma coisa que ouvir. Escutar é escutar o paciente, é diferente de ouvir, porque envolve muito mais do que o que é dito. Para Freud, o que menos importava era o que era falado na sessão. Percebe? Por quê? Porque Freud queria saber o que estava por trás da cortina. O que está por trás daquela fala? O que está por trás daquele xiste? O que está por trás daquele ato falho? Quando o paciente traz um sonho, o que está por trás desse sonho? E aqui eu quero, de uma certa forma, fomentar esse mover clínico de nós pararmos, né, de querermos, né, de querer, melhor dizendo, aquele manual de sonho, né? Vamos ler o livro Interpretação de Sonhos de 1900, entender como é que Freud percebe o sonho. Ai, não, você sonhou com cobra, você está rastejando na vida. Ai, não, você sonhou que está se afogando, olha, o mar do seu barco, o barco do mar da sua vida, não é assim. Quem interpreta o sonho é o sonhador, tá, pessoal? Não é o analista. O sonho é do sonhador. Quem interpreta o sonho é o sonhador. Nós vamos ajudando a montar esse quebra-cabeça para que o paciente, ao observar essas peças, vá criando a sua lógica. Por isso que a interpretação dos sonhos é tão importante. Ela é a obra fundante da psicanálise. Porque é esse o princípio da interpretação dos sonhos que norteia a clínica. Por quê? Porque existe uma dose de fantasia em cada fala que o paciente me traz. Existe a dose de melancolia em cada fase que ele me traz. Existe a dor em cada fase que ele me traz. Então, eu preciso aprender a escutar isso e compreender como é que essa condição simbólica do paciente, ou seja, como ele narra essas reminiscências, como ele dá vida a essas reminiscências, se equiparam à realidade do fato que realmente aconteceu. Entende? Então, eu preciso relacionar isso. Então, na hora que Freud começa a observar que esses sintomas, né, eles vêm através da hipnose e se deslocavam para outros lugares, eles começavam a perceber que existia uma constituição de um adoecimento fruto desse campo inconsciente, tá, pessoal? Eu fiz questão de colocar aqui essa foto, né, da referência teórica do período pré-psicanalítico, que vai de 1893 a 1897. Aqui eu tenho a referência teórica, tá? E ao lado a técnica. E aqui eu faço a referência, tá, ao meu material didático que eu recebi lá do Instituto, tá, de Psicanálise, né, do Pernambuco, tá? O IEP, que foi a escola onde eu fiz ali a construção do meu percurso, iniciei a construção do percurso. Então, esse material também
foi fruto de pesquisa em muitas dessas apostilas que nós recebemos lá, tá bom, pessoal? Então, essa referência teórica, essa técnica, os textos estão todos referenciados aí, para depois, com calma, vocês poderem ler e entender como que aconteceu esse percurso, tá? O período inicial da psicanálise, de 97 até 1905, também com Freud, tá? Então, é a partir de 1900, essa é uma ideia-chave importante, que a psicanálise, né, vem se fundar, né? Freud ele se afasta da neurologia como prática científica positivista tradicional e se dedica inteiramente à clínica. Ele não mais se define como médico, ele se define como psicanalista. Olha só que interessante. Então, em 1900, eu repito, ó, em 1900, Freud se afasta da neurologia como prática científica positivista tradicional e se dedica inteiramente à clínica psicanalítica. Então, é com a obra da interpretação dos sonhos que Freud diz: eu sou um psicanalista, eu não sou um médico. Apesar de ser, né, na íntegra, né, de forma cartesiana, ele era um médico. Mas ele passa a se identificar, ele cria essa identidade de psicanalista, tudo bem? Então, aqui eu tenho uma origem, né, dessa construção rápida aqui da história, tá ok? Ó, Brau e Freud, interpretação de sonhos, né, chegando até as clínicas públicas que foram instaladas em Berlim e em Viena. Tudo bem, pessoal? Pessoal, alguma dúvida até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Jana, a Janara, a Valdirene, Tranquilo, tranquilo. Até aqui tá ótimo, excelente. tá, né? Gislene também entendendo, Valdirene, Daniela também, tá tudo certinho, tudo tranquilo. Estamos falando muito rápido, não? Vocês estão conseguindo ver bem aqui a foto aqui que eu coloquei atrás? Sim, estamos vendo. Ah, que bom, que bom. Mas Sim, foi uma nova, você não sabe o que é que tem aqui atrás para essa foto aparecer, mas está valendo. Tá bom? Então, veja, olha só, vamos continuar, tá? É... Freud, ele teve algumas inspirações para construir esse método, tudo bem? Eu citei aqui apenas três, tá? Quais foram as três? Brouwer, tá ok? Fliess e Charcot, tá? O que de Brau ele aprendeu de mais importante? O caso de Berta Pappenheim, a construção do método. Então, essas ideias, pessoal, elas precisam ficar muito latentes para a gente, muito manifestas para a gente, melhor dizendo, né? Precisam estar muito manifestas. Então, quando eu falo em Brauer, eu estou falando de um médico que Freud se aproximou, que recebeu influência desse médico e que havia, sob esse médico, a construção do método catártico, posterior à hipnose. Quem vinha antes da hipnose? Com a hipnose? Charcot. Então, Charcot, hipnose, Brauer, método catártico, Freud, psicanálise. Tudo bem? Então, quando a gente trata de Brauer, eu estou falando desse médico que desempenhou esse importante papel na vida dele. Né? Exatamente por quê? Porque no final dos anos 1870, né? No final dos anos 70, aí no final do século XIX, esse médico passou a se dedicar à psicologia, demonstrando grande interesse pela hipnose, que vinha com seu antecedente Charcot, experimentado, inclusive, nessa sua paciente Berta Pappenheim. Então, Berta Pappenheim, quando vocês forem estudar o volume 2, nós estamos falando de 5 pacientes, tá? São as 4 pacientes de Freud, 4 pacientes freudianas, e uma paciente, tá ok? De Brauer. No princípio, é essa quantidade, sim, tá? Se eu estiver equivocado aqui, me perdoe pela minha memória. Tá? Mas são 4 pacientes de Freud e uma paciente de Brauer. Quem era a paciente de Brauer? Ana O, tá certo? Então, Freud teve em Brauer uma espécie de supervisor, né, com relação à construção dessa clínica. Iniciava-se ali um processo de ensino-aprendizagem, que veio a se estender também a Fliess. E quem era esse Fliess? Também era um médico alemão, ó, 2 médicos, 3 médicos. A psicanálise sustentando a partir dos médicos, oriunda da medicina. Não, a psicanálise se originou da ciência e tal. Não, foi a partir da medicina, tudo bem? Então, através de Fliess, ele também estabeleceu essa relação, né, muito íntima. A teoria de Fliess, né, da mesma forma que Brauer tinha um método catártico, a teoria de Fliess era a teoria, né, um teórico da bissexualidade, e Fliess vem exatamente acusar Freud, tá ok, de plágio. Então, apesar de Freud ter todo esse encantamento com Fliess, de mandar cartas para ele, né, de ter essa relação realmente, né, da construção, essa relação da construção do próprio Édipo, considerando as teorias de Fliess, Fliess disse que Freud o plagiou, e a partir daí eles se separam. Tá? Então, Freud se separa de Brauer,
Freud se separou de Fries e Freud se separou de Jung, né? Exatamente todos porque Freud defendia, tá, ok, a sua teoria da sexualidade infantil. Observem que as escolas psicanalíticas, as 7 escolas que surgiram após, né, que surgiram com Freud, 6 mais uma, né, 6 mais a de Freud, as escolas pós-freudianas, vêm exatamente fazer uma atualização de todo esse arcabouço teórico da psicanálise, enquadrado no contexto, no recorte histórico-cultural, pessoal. Percebem? Então, a psicanálise, ela é dinâmica, ela acompanha a nossa época. As dores e os acometimentos mentais de hoje não são os mesmos de 50 anos, né, da década de 40, da década de 30. O recorte do nosso país é um recorte histórico-cultural diferente do recorte europeu, diferente do recorte americano. Então, a psicanálise adotada lá nos Estados Unidos, apesar de ter o mesmo arcabouço teórico, ela tem fatores preponderantes do ambiente do paciente que devem ser levados em consideração. Então, isso daí Freud começa a perceber na construção da sua teoria e avança nessa teoria para além de Charcot, para além de Brauer, para além de Fries, tá bom? Então, Charcot traz essa contribuição de perceber que o inconsciente funcionava, isso é uma ideia-chave, no mais obscuro segredo, e podia até comandar as nossas vidas, né? E Freud vem iluminar o inconsciente. Charcot diz que é escuro, e Freud diz, vamos colocar luz nesse ambiente, vamos colocar luz nesse espaço. E o importante aqui frisar, tá, pessoal, que o método hipnótico que Charcot adotava naquela ocasião era um método de ida e vinda. Ele tanto conseguia tirar aquele sintoma temporariamente, de uma forma, né, que fazia com que aquele sintoma se deslocasse e conseguia colocar também sintomas no paciente. Né? Ele, pelo método sugestivo, através da sugestão, ele dizia, você agora está com essa perna doente. Quando o paciente voltava à consciência, ele estava com a perna realmente mancando. Tá? Então, existe toda uma técnica, a gente não vai aqui parar nisso, eu fiz um curso com o Lúcio, né? Lá um curso muito bom de hipnose lá com o Instituto Âmago, e lá a gente aprende também um pouco, né, sobre esse método da hipnose. Tudo bem, pessoal? Então, essas ideias paralisantes, elas precisavam ser eliminadas, tá? Mas a hipnose, ela não gerava cura, tá? Esses pensamentos inconscientes, que eram produtos dessa mente perturbada, estavam também conectados a esses traumas por uma cadeia de lógica, cujos elementos precisavam ser descobertos. Eu devia até ter colocado isso aqui em vermelho, né? Então, isso aqui, precisava ser descoberto, né? Precisava ser descoberto. Esses elementos precisam ser uma ideia-chave. Precisam ser descobertos. Então, o analista ele tem que construir esse quebra-cabeça, montar essas peças, juntar esses fragmentos de sujeito, esses fragmentos de subjetividade e mostrar, olha só, aquela pecinha ali é verde que parece ser da grama. Faz sentido para você que isso ali pode ser a grama? Não vai ser o mar. Né? Apesar do Ceará o mar ser verde, né? Saudade da minha terra, mas veja, não vai ser o mar. Né? Quando eu vejo uma bola amarela, isso aí me parece ser uma peça do sol, né? Desse mosaico, desse quebra-cabeça. Então, eu vou mostrando para o paciente o que pode fazer sentido ou não, para a definição dele, não sou eu que digo que faz sentido ou não. Eu não defino o que é e o que não é. Eu não digo que ele deve fazer isso ou não deve. Eu não digo como o paciente deve se portar. Eu não digo como ele deve se comportar. Eu não digo como ele deve se haver com o mundo. Muito pelo contrário. E aí está uma grande sacada da psicanálise. Muito dificilmente você vai ver um psicanalista processado, né, juridicamente. Por quê? Porque o psicanalista, quando ele é bom no que ele faz, ele não trabalha com conteúdo próprio para quem da contratransferência, tá? Para quem da contratransferência. Então, esse psicanalista, ele trabalha com conteúdo do paciente. Qual é o meu papel na terapia? É de funcionar como um espelho. Eu vou mostrar para o paciente, olha só, está me parecendo isso é verdade? Olha só, eu estou percebendo isso daqui. O que faz sentido para você quando isso se liga a tal coisa? Né? Então, Freud ele era o mestre de juntar semelhanças, de juntar coisas que eram idênticas, de juntar coisas que poderiam fazer sentido, sabe? E na medida em que ele vai desvendando esse novilho, né, de linha, ele vai fazendo com que aquela linha se estique, ele vai percebendo o caminho que pode ser traçado. E vai dando essas perguntas para o paciente. A gente trabalha com perguntas. Por isso que eu digo sempre, quando eu estou em aula, que o analista ele trabalha com ponto de interrogação, ele trabalha com reticência e trabalha com vírgula. Muito dificilmente um analista vai trabalhar com ponto final, né? Encerrar um assunto, dizer o que é, dizer o que não é.
definir, né? Então, Freud chamou a psicanálise, pessoal, dentro de todo esse conceito, de pedacinho de sorte. Por quê? Porque nela nós temos a oportunidade de falar sobre as nossas feridas originais e iluminar esse lado obscuro da inconsciência. Eu tirei essa frase, fiz questão de anotar essa frase lá do documentário, tá? Isso está lá no nosso documentário que nós mandamos lá naqueles vídeos de imersão. Então, nos primeiros tempos, né, não era tão livre como o nome sugere, né? Porque, deslumbrado com a ideia de fazer um levantamento arqueológico da mente, camada por camada dos recalcamentos, Freud forçava suas pacientes histéricas. Olha, eu repetindo de novo esse assunto. Né? Percebe que eu falei isso lá no começo da aula, né? Que algumas ideias eu ia repetir. Olha, eu repetindo de diante. Por quê? Isso, porque é uma ideia importante. Veja, ele fazia com que suas pacientes histéricas, mediante uma pressão na fonte, a que elas espontaneamente, eu botei aí entre aspas, falassem tudo que lhes viesse à cabeça, mas era apertando. E essa paciente, né, a M, ela vem exatamente fazer esse apelo, né? Vem fazer esse apelo. Olha, me deixa falar, me deixa em paz, deixa eu falar para você o que eu quero te dizer, né? E Freud começa a perceber, tá ok, que ele precisava ouvir essa paciente. E aqui eu achei uma frase espetacular, né, de Peter Gray, né? É um livro maravilhoso, que eu acho que é um livro de cabeceira que a gente tem que ter. Esse livro aqui que fala exatamente da Uma Vida para o Nosso Tempo, a biografia definitiva de Freud, né? E aqui ele vem tratar sobre essa pessoa que criou todo esse método. E Freud, quando percebe que aquela forma coercitiva de fazer a sua análise estava equivocada, ele diz ainda mais que ele conseguiu construir a terapia psicanalítica ainda mais sensata. Por quê? Porque ele foi capaz de converter os seus erros em fonte de discernimento. Se tem um médico que fez isso, foi Freud. Se teve um psicanalista, né? Não, menos médico, mais psicanalista, foi Freud, que convertiu os seus erros em discernimento. Gente, essa é uma máxima para a teoria. Mostrar ao paciente que aquilo que ele considera como erro, não sou eu que vou dizer o que é certo e o que é errado, a psicanálise não tem essa caneta, nós não temos essa condição de dizer o que o paciente deve e o que não deve fazer. Na hora em que ele percebe ele e os seus erros, ele transforma isso em fonte de discernimento. Então, na medida em que ele ia acessando essas camadas do inconsciente, que retinham essas repressões, ele ia fazendo exatamente com que esses traumas viessem à consciência. Tudo bem, pessoal? Então, dentro de todo esse conceito, né, a gente começa a perceber que a psicanálise hoje, nos dias atuais, ela está dada como uma proposta de escuta, ela está dada como uma proposta de investigação, com o que esses pacientes têm, sobre o que esses pacientes têm a dizer sobre o seu próprio adoecimento. Olha que coisa espetacular isso. Eu tenho uma proposta hoje, a minha clínica, a minha proposta para o meu paciente eu não vou te dizer o que fazer, eu não vou ser uma bengala para você, eu não vou ser essa pessoa que vai te dar um sentido da tua vida, mas eu vou estar aqui para te ajudar a você trabalhar as melhores possibilidades que você tem diante do seu adoecimento. Tudo bem? Obviamente que a própria escola ferenciana, Ferenczi falava muito isso, que eu preciso ser para o meu paciente aquilo que ele precisa ser, aquilo que eu preciso ser. Tem uma fase de acolhimento e tem uma fase de confronto, gente. Eu não posso entender que o tempo todo o meu discurso na clínica tem que ser aquele discurso de perguntar, mas a responsabilidade é sua, mas você deixou a porta aberta, o vento entrou, de quem tem a culpa de ter quebrado os pratos, né? Você é responsável pelos seus atos, de confronto o tempo todo, de querer fazer com que esse paciente se entenda, né, o tempo todo nesse lugar de culpa. Não, eu preciso primeiro localizá-lo em um lugar de acolhimento, eu preciso acolher esse paciente, eu preciso dizer para ele que eu estou aqui, eu preciso dar uma outra experiência relacional, eu preciso dar uma outra experiência vincular. E como seres humanos que somos, nós vamos falhar também nisso, né? Nós vamos falhar. Eu já ouvi cada coisa do paciente, vocês nem imaginam, né? Então, veja, nós falharemos nisso também. E muitas das vezes não falharemos e receberemos as mesmas falas, transferencialmente. O paciente liga um dia depois, pede desculpas, não, vamos lá, vamos retomar isso. Então, veja, a clínica é assim, com uma proposta de escuta, de investigação, tá? Então, a psicanálise, pessoal, a gente está chegando aqui ao final da nossa transmissão, ela vem se constituir exatamente como uma teoria desenvolvida por Freud
tendo como marco inicial esse livro A Interpretação dos Sonhos. Então, ela é um procedimento de investigação que tem como objeto de interesse o inconsciente, mas não é só isso. Tá? Eu fiz questão de colocar. Por quê? Porque ela parte do pressuposto de que existem processos mentais, olha só, está em vermelho e está marcado, tá? Está sublinhado. Existem processos mentais inconscientes que, a partir do ponto de vista que a pessoa tem, nós vamos compreender quem é esse ser humano. Qual é a história, como esse paciente se constituiu, tá ok? E para a psicanálise, a relação mente-corpo é indissociável. Não existe isso de analisar o psiquismo e esquecer o corpo. Eu tenho que analisar esse corpo, não sou médico, não é fazer exames, tá ok? Não é entender a fisiologia desse paciente, mas eu tenho que entender esse corpo como um lugar em que o psiquismo se inscreve. É a tábua onde o psiquismo se inscreve. É aonde o emocional, é aonde a construção psíquica desse paciente se inscreve através dos seus atos, da fala, dos gestos, a maneira que ele olha, a maneira que ele chora, a maneira que ele é violento, como ele se dinamiza, tá? Então, isso é muito importante, a gente não pode esquecer. E o principal disso tudo é que pessoas cuidam de pessoas na psicanálise, né? Júlio, Oi, pois não? aí eu acho que entra a questão da psicossomática, né? Com certeza, com certeza. O que é psicossomática? Quem está falando é a Valdirene, né? Gislene. Gislene, desculpa, Gislene. Olha só, exatamente. A psicossomática é exatamente esse campo. Olha só, eu gosto muito de. Quando eu vou ler um livro, eu passo muito tempo no sumário, né? Eu gosto de ler o sumário. Veja, psico, ou seja, vem do psiquismo. Somático vem de soma, que é corpo. Então, é como o psiquismo inscreve algo no meu corpo. Veja, nós temos pacientes, né, que têm a questão da própria erisipela, aquela questão da queda de cabelo, tem pacientes que têm psoríase, pacientes que têm a questão da situação de dores de cabeça, enxaquecas constantes, pacientes que têm tosses recorrentes. Você vai no médico, o médico diz que não tem nada. Mas o paciente, em determinado horário do dia, quando acontece alguma coisa, ele tosse, né? Que doença é essa? Ou seja, é o corpo inscrevendo, recebendo essa escrita que vem desse aparelho, que vem desse emocional. Então, obrigado aí pela participação. É exatamente isso, né? Essa questão da possibilidade de nós entendermos como essa manifestação ocorre na soma, não é na soma da matemática, né? A soma do corpo. Soma igual corpo, tá bom? Ficou claro aí, minha querida? Oi. Perfeito. Tá ok, Gislene? Na verdade, não foi uma pergunta, foi É. uma contribuição sua aqui para a aula. Muito obrigado, tá? Então, olha só, a gente precisa, dentro do concerto da psicanálise, né, se nos divorciarmos das minhas bases teóricas, dos meus conceitos, das minhas estruturas de saber. Júlio, eu vou esquecer quem eu sou? Claro que não. Júlio, eu sou cristão, eu sou militar, eu sou arqueólogo, eu sou médico. Eu vou deixar de ser quem eu sou? Não. Mas quando eu me der a essa escuta, quando eu sentar em uma cadeira e o meu paciente no divã e ele confiar em mim a sua fala, eu não posso ali colocar o meu juízo de valor. Olha só, existe uma dupla que só anda junta. Só anda junta. Que é quem? É a associação livre do paciente com a atenção flutuante do analista. E quando o paciente vem com associação livre, eu venho com a minha atenção flutuante. Ou seja, você fala o que você quiser e eu te dou essa fala na minha atenção sem te julgar. Então, na hora em que eu vou promover a terapia analítica, eu preciso sim proporcionar uma ressignificação adequada às demandas que esse paciente tem nessa vida moderna. Por isso que nós estamos aqui no número da nossa aula, na página da nossa aula, falando em como essa construção toda histórica que a gente trouxe até aqui, como é que ela deságua aqui em pleno 2024. Então, eu preciso entender essa parte. Então, a psicanálise hoje, pessoal, ela trata de uma investigação. Eu posso dizer que ela é uma investigação? Eu posso dizer. Eu posso dizer que ela é um tratamento? Eu posso dizer que ela é uma ciência? Posso dizer. Tivemos até uma polêmica há um tempo atrás de pessoas que falaram o contrário, né? Não vamos entrar no mérito. Eu posso dizer que é um discurso? Posso. Eu posso dizer que é uma teorética, ou seja, uma teoria associada a uma ética de prática? Posso. Eu posso dizer que é arte? Posso. Por que eu posso dizer que é arte? Porque eu estou fazendo uma extração. É tipo como se fosse uma macheteria, né? Se eu fosse comparar a psicanálise com a arte, obviamente que as duas poderiam exemplificar muito bem, mas melhor ainda é a arte de tirar o excesso da madeira para esculpir uma peça, né?
É tirar da pedra, do mármore bruto, né? Tirar da pedra aqueles excessos, aquelas arestas, e fazer um piso liso, né? É tirar, de repente, da areia da praia, fazer daquela areia, tirar aqueles excessos e desenho, fazer uma obra de arte ali, com uma representação de um castelo. Então, eu pego o material bruto, tiro o excesso e transformo em alguma coisa. Isso é arte, isso é psicanálise, tá? Então, essa psicanálise contemporânea, ela não comporta, pegando o outro lado da arte, né? Eu colocar algo, eu não vou colocar nada no paciente, eu não vou colocar a minha vida, eu não vou colocar o meu jeito de ser, eu não vou colocar o meu pensar, o jeito que eu dinamizo, não. Eu vou tirar do paciente esse excesso, como? Mostrando para ele o excesso. Eu não tenho essa ferramenta que saca o excesso do paciente. Eu mostro para ele o excesso, o que eu estou vendo em uma tese, não em uma certeza, em uma tese, em uma possibilidade, e ele que vai definir o que ele vai fazer com esse conteúdo, tá bom? Então, essa psicanálise que nós estamos tratando aqui, pessoal, ela vem toda influenciada por essa cultura, ela vem influenciada por essa história, né? E essa psicanálise contemporânea, ela deve conviver com essa realidade e adequar as suas técnicas e terapias de forma a compreender e estimular a necessidade de um retorno dos pacientes à realidade. Olha só, eu preciso trazer esse paciente para a realidade do dia a dia. Por quê? Porque ele vive no mundo das suas fantasias. Ele vive no mundo da ilusão. O que é um neurótico? O neurótico é aquele que eu digo para ele que 2 mais 2 são 4 e ele sofre porque não é 5. Porque na cabeça dele era para ser 5. Não é? Por que o outro faz isso comigo? Porque ele tem direito de ser quem ele é. Por mais que ele seja uma pessoa extremamente tóxica, né? E todos nós temos aqui o nosso grau de toxicidade, né? Por mais que ele seja esse narcisista patológico, ele tem o direito de ser porque a história dele o trouxe até esse lugar. Ele não, ó, a gente não pediu para nascer na família que a gente nasceu, eu não pedi para nascer no país que eu nasci, eu não pedi para nascer com as pessoas que estão ao meu redor, eu simplesmente vim para esse mundo nessa condição. E eu tenho que aprender a me relacionar primeiro comigo, para depois me relacionar com o mundo, me relacionar com o que está externo a mim. Por que eu vou para o outro, me dirijo a esse outro, criando crises vinculares? Porque eu não me entendo. Eu não sei quem eu sou, eu não sei quais são as minhas deficiências. Quando eu encontro as minhas deficiências, eu não consigo fazer as minhas suturas, eu não consigo fazer os meus band-aids, as minhas bandagens, eu não consigo me curar. Não é? O processo de cura na psicanálise não é um processo estanque como na medicina tradicional. Cura em psicanálise é igual a processo, é caminhada. Eu tenho um paciente meu, né, um médico pediatra, e aqui um abraço aqui para o Carlos Sandro, né? Eu acho que ele vai comprar essa aula, né? Ele se interessa muito pela psicanálise, já está com a gente há um tempo, e que ele fala exatamente isso, Júlio, a psicanálise é encantadora, porque quando ele atende uma mãe que leva uma criança lá na clínica dele, né? Ele atende aqui no GDF, também atende em Ceilândia. Na hora que ele chega lá, a mãe pergunta, doutor, o que eu faço? Ele diz, olha, pega esse remédio, 3 doses no dia desse remédio para descongestionar, né, essa secreção da criança. Ele diz o que a paciente deve fazer. E ele me pede, cara, o que eu faço? Eu não vou te dizer que eu não vou, a resposta não está em mim, a resposta está em você. Mas, pô, eu estou te pagando para isso, não, você não está me pagando para eu te dizer. Porque se fosse você estivesse me pagando para eu te dizer, você estaria contratando uma outra pessoa, menos psicanalista. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para atender os teus anseios, eu estou aqui para te mostrar o teu caos. Eu estou aqui para te mostrar a tua dor, eu estou aqui para te mostrar e para refletir a você o teu adoecimento, para que você possa se perceber e entender de onde isso vem e para onde isso está te levando. E aí sim você poder dar uma decisão mais lógica acerca dos fatos. Tá? Então não cabe a gente, pessoal, né, através da nossa prática, né, da nossa pesquisa, não cabe a gente a dar essas opiniões. Cabe sim o quê? Estudarmos, atendermos na clínica, nos dedicarmos a essa teoria que tem um poder fenomenal de mudar a vida de muitas pessoas. Aí não porque ela é mágica, não porque ela mexe com conteúdo que é do próprio humano. Nós temos o sobrenatural, pessoal, nós temos aquilo que é sobrenatural dentro da nossa própria vida. Veja uma criança sendo gerada no ventre de outra pessoa. A complexidade, a perplexidade que é o ser humano na sua construção. Né? E aqui eu não estou falando de teoria evolucionista ou criacionista, eu estou falando ser humano por ser humano. Né? O homem pelo homem, a mulher pela mulher. Como é complexo, como é perfeito, como tudo isso se encaixa. Né? Apesar de nós termos as doenças, nós temos as anomalias, pessoas que nascem com doenças, temos tudo isso, mas o ser humano, na sua essência, ele é primordialmente encantador pela sua complexidade.
Então, nós temos soluções que podem ser criadas a partir desse próprio complexo, tá? Então, nós estamos aqui, pessoal, né, para trilharmos hoje, pavimentarmos essa estrada para essa psicanálise futura. Eu posso estar aqui agora conversando com Melanie Kleins, né? Por que não dizer? Do futuro, pessoas que vão criar escolas psicanalíticas, né? Mas para isso tem todo um histórico, tem todo um estudo, uma pesquisa, divulgação, debates, desafios para essa construção. Mas veja, eu estou aqui diante de pessoas que têm a possibilidade de, por 50 minutos, dentro da teoria freudiana, não estou falando lacaniana, né? Em Freud, 50 minutos de ouvir essa dor, de ouvir esse acometimento. Tá? Então, Freud, da mesma forma que ele procurou estudar a loucura, a constituição do sujeito, como ele se angustia e o amor, nós também devemos fazer assim na nossa clínica. Tá? Então, eu fiz questão aqui de colocar, pessoal, para a gente finalizar essa primeira aula, essa frase, né, que eu achei bem interessante. Ó, para Freud, cada indivíduo deveria superar o que seria a tendência universal ao infantilismo. Freud queria que a gente crescesse com a preponderância, né, da reflexão adulta, da ponderação adulta, mas sem perder a alegria de viver e a capacidade de brincar do infante, né, do infantil. Ou seja, ele queria que nós nos dessemos ao princípio do prazer, né, sem sermos mais individuais, egoístas, e enfrentássemos o princípio da realidade, né, a adaptação às leis sociais. Ele queria que a gente dominasse os nossos instintos, que a gente aceitasse, soubesse lidar com as nossas frustrações, que a realidade impõe, tornando-nos assim, eu aqui, mandar um beijo para minha analista, tá? Para a Leoneide, né? Que ela provavelmente vai também adquirir essa aula, tá ok? Um beijo, minha querida. Tem me ajudado muito nesse processo de me tornar mais autônomo, né? De fazer mais essa individuação, esse processo de integração, né? E não fazer com que o meu destino, que está condenado a me deixar escravo do meu desejo, se sobreponha na minha vida, tá? Então, sobretudo, esses desejos infantis, né? Esses desejos que nós temos, tá bom, pessoal? Então, em linhas gerais, era isso, tá? Aqui está a referência bibliográfica. Essa é a nossa primeira aula, tá? Conseguimos terminar no tempo, né? Ali, exatamente prevendo aqueles 10 minutos. Queria dizer aqui da minha satisfação de estar com vocês aqui, tá ok? Essa aula, muitas pessoas não puderam estar conosco agora presentes, porque tem outras demandas e adquiriram um pacote, exatamente, por saber que vão poder assistir essa aula gravada depois. E eu quero agradecer aqui as participantes que estão conosco, né? Faço questão aqui de citar a Gislene, que está aqui conosco, a Jana, tá ok? A Maria Amorim. Tem mais alguém aqui que eu não consigo mexer direito, eu não sei mexer direito. Tem mais alguém, além dessas que eu citei? Maria Amorim, a Jana e a Gislene. A Valdirene está aí? Ainda ou não? A Valdirene saiu para atender o Analisanda. Ah, tá certo. Maria, tudo Eu bem? acabei de entrar e está acabando, mas eu só Tá certo. poderia ficar 10 minutos também. Tá certo. Então, eu queria Mas deixar... ainda bem que ficou gravada, né? Vai, Obrigada. tá gravado. Está sendo gravado ainda, né? Quando eu terminar, eu vou gravar isso daqui, terminar essa gravação e mandar para vocês. Então, eu queria deixar o espaço agora para os comentários de vocês, perguntas, dúvidas, críticas, por favor, preciso delas, tá? Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês. Bom, para mim foi fantástico. Gostei muito da sua explanação, foi um prazer estar esse período aí com vocês, né? Vamos colocar aí no plural, né? E com certeza é um ganho muito grande, assim, só vem a acrescentar, né? Eu já sou formada, né, em psicanálise, mas eu não estou atuando, eu estou me aposentando, Olha, e aí estou realmente, assim, tendo esse interesse em recapitular, né, o que sim, eu já aprendi, que talvez tenha ficado um pouco esquecido, e a sua fala, ela foi, assim, fantástica, tá? obrigado, Foi Ana. uma revisão maravilhosa, gostei muito. Muito Eu só obrigado. sugeriria aí para você, Por favor. eu gosto muito de estar ticando aqui na apostila e fazendo as observações, né? Então, assim, você ter feito essa parte colorida aí foi muito bacana. Se ela puder já vir colorida para nós, sabe? Essas Ah, que que você bom, entendi, sublinhou, entendi. vai ser Entendi. fantástico, porque aí a gente Tá consegue só certo. fazer as anotações. Eu vou mandar esse arquivo para vocês. Eu vou mandar esse arquivo para vocês, então. Vou mandar sim. Perfeito. Vou mandar. Pode deixar. Obrigado pela Parabéns. ideia, viu, Gislene? Muito obrigado. Parabéns.
Jana, alguma pergunta, Jana? Alguma dúvida? Jana? Está me ouvindo? Deixar registrado, achei excelente, muito esclarecedor, mesmo para a gente que já está na prática, né? Eu acho que vem corroborar com a nossa atuação. Excelente, Júlio, parabéns. Muito obrigado. Maria, alguma pergunta, Maria? Alguma coisa? Amorim? Eu acabei de entrar, como eu falei, Ah, quando eu tá acabei de certo, entrar, tá você certo. estava colocando as referências, né? Tá bom, Mas com certeza eu vou acompanhar os elogios aí, que com tá certeza foi muito certo. bom. Muito Então, obrigada. pessoal, eu quero deixar o convite para vocês para seguir aí com a gente nesse percurso, né? Nós temos aqui 28 encontros até agora programados, tá? Sempre com essa pegada. A gente vai fazer uma imersão, temos a apostila, né? Sempre que possível, eu gosto de fazer as apostilas, eu tenho meio umas 12 já dessas, 13 apostilas já, tá? Para poder fundamentar o meu conteúdo, poder fundamentar a minha fala e mais a questão do vídeo gravado. Então, se vocês conseguirem fazer uma organização legal, que eu estou fazendo isso aqui no meu computador, né? Por exemplo, eu tenho lá uma pasta agora com o nome, né? Projeto de aulas particulares, professor Júlio André. Aí dentro dessa pasta, uma outra pastinha, aula 1, né? Freud, a criação da psicanálise. Dentro dessa pastinha, vamos ter lá os 2 vídeos, mais a apostila e a aula gravada. Então, se a gente conseguir dar essa sequência, esse acompanhamento, né, vocês conseguirem estar conosco nesse período, vocês vão ter ao final 30 pastas, 40 pastas com esse conteúdo. Quando vocês forem atender, não, eu queria falar sobre transferência. Vai ter uma pastinha lá. Obviamente que óbvio, né, que essas pastas não vão saturar nunca, né, o conteúdo, mas elas já dão ali um norte, já dão ali uma explicação básica para o entendimento. Tá? Então, eu queria agradecer demais vocês. Pelo meu relógio aqui são 15h50. Conseguimos fazer a transmissão, né? Passamos aqui pela fase das dúvidas. Obrigado pelas contribuições de vocês, tá ok, pessoal? E até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Até mais, pessoal. Obrigada. Até mais.